Olá, pessoas, tudo bem? Mais um encontro nosso, é o terceiro vídeo a respeito de resoluções das questões do Enem. A gente separou um primeiro vídeo para fazer uma investigação sobre a metodologia de Bloom, que rege a estrutura, a roupagem da prova do Enem, e nesse mesmo vídeo respondemos 10 questões de filosofia antiga. Produzimos já um segundo vídeo com outras 10 questões do Enem sobre filosofia medieval. O foco hoje é, novamente, resolver 10 questões, só que de filosofia moderna. E aí, o que eu te chamo a atenção? No que diz respeito ao contexto da Idade Moderna, Renascimento e Iluminismo, século XV, XVI, século XVII e XVIII, a gente tem um box de autores que tem enorme recorrência no Enem, sobretudo em vista de dois campos temáticos, um campo da política e da ética e outro campo da teoria do conhecimento. É o que tem maior frequência nas edições que já vivenciamos do Enem. Quais autores? No campo da ética e da política, a gente vê enorme frequência de autores como Immanuel Kant, Maquiavel, os jusnaturalistas, Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu. Sem dúvida nenhuma, esses são os mais recorrentes. Do lado da teoria do conhecimento, a gente encontra perguntas sobre os racionalistas, com ênfase em um autor chamado René Descartes, perguntas sobre empiristas, com ênfase em três autores: John Locke, David Hume, Francis Bacon. E também perguntas sobre criticismo, que envolve a teoria do conhecimento do Immanuel Kant. Esse é o núcleo duro da filosofia moderna, que compôs 90% das questões desse recorte temporal nas edições anteriores do Enem. E é com vistas a eles que a gente vai resolver aqui 10 questões, tá bom? Então vamos compartilhar a nossa tela e vamos proceder à nossa análise. Vocês estão vendo aqui, temos uma questão da edição do Enem de 2019, que vem um textinho do filósofo empirista Francis Bacon e da sua obra mais famosa chamada Novo Organum, em referência à obra Organon do Aristóteles, né? Vamos ver, ele diz o seguinte: os segredos da natureza se revelam mais sobre a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. O que ele quer dizer com essa frase? Que a gente tem que utilizar a natureza a nosso serviço, entende? Utilizar a base empírica, experimentação, até as últimas consequências para chegar nos resultados que a gente espera. É como se a natureza estivesse a nosso dispor, a nosso serviço, como se a natureza humana estivesse sob o comando de todo o cosmos, né? O texto 2 diz assim, um texto mais contemporâneo, né, que trabalha uma reflexão sobre a dimensão ambiental na produção de estudos sobre educação, né, de um autor chamado Guimarães. Ele diz o seguinte: o ser humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de equilíbrio com a natureza. Age de forma desarmônica sobre o ambiente, causando desequilíbrios ambientais. Então, o texto 2 é uma crítica ao que o Francis Bacon propõe no texto 1. O texto 2 é um texto contemporâneo e o texto 1 é um texto da Idade Moderna. Um está criticando o outro. O texto 1, a ideia de que a natureza está a nosso dispor e a gente deve usufruir de todas as maneiras, e o texto 2 está refletindo pautas do que chamaríamos hoje, por exemplo, de uma economia verde ou de sustentabilidade, a ideia de que a natureza não é infinita e não está a nosso completo dispor. Com base disso, você vai marcar a alternativa que melhor corresponde ao comando, e o comando é o seguinte: os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza. Qual é a relação que o texto 1 defende e o texto 2 critica? Letra A, de uma objetificação do espaço físico? Me parece isso. A ideia de eu usar o mundo empírico, a realidade física, ou de forma objetificada. O que isso quer dizer? A meu serviço, como se ela não tivesse uma natureza própria, uma independência, como se ela não existisse sem mim. Parece certo a letra A, mas vamos ver as outras. Retomada do modelo criacionista, não há nenhum argumento criacionista ou religioso, nem no texto 1, nem no texto 2. Recuperação de um legado ancestral, o Francis Bacon está inaugurando o pensamento moderno. O texto 2 está criticando esse pensamento. Então, não há nenhuma
retomada a qualquer forma de ancestralidade. Letra D, a infalibilidade do método científico. Ninguém está dizendo que o método científico é infalível, nem Francis Bacon, nem Guimarães. E letra E, uma formação de uma cosmovisão holística. Ninguém aqui está apresentando também uma visão mística, metafísica, essencialista. Então, a única que se aplica é a letra A, né? Saber que o Francis Bacon é um filósofo empirista vai te ajudar na questão. Mas mesmo que você não soubesse, é uma questão de natureza interpretativa, né? O texto 2 ele vem acompanhado de um trecho da obra do John Locke. O John Locke serve tanto para entender o empirismo quanto as pautas contratualistas, justnaturalistas e liberais. Então, é um filósofo bem plural. E ele diz o seguinte: se o homem, no estado de natureza, é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto de sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém, sujeito, e não é sujeito a ninguém, né? Por que abrirá mão ele dessa liberdade? Porque abandonará o império e sujeitar-se ao domínio, ao controle de qualquer outro poder. Por que um ser humano, se é tão bom o estado de natureza, ele vai abrir mão dele para viver em sociedade? Essa é a pergunta do John Locke. Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está em constantemente exposto à invasão de terceiros, porque, sendo todos senhores, tanto quanto ele, todo homem igual a ele, na maior parte, pouco observadores dessa equidade da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Ele diz, por mais que no estado de natureza eu tenha o uso da liberdade, esse uso ele é um tanto quanto arriscado pela falta de regras, normas sociais, né? Essas circunstâncias nos obrigam a abandonar a condição que, embora livre, ela é cheia de temores e perigos constantes. E não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se à sociedade e com os outros estão já unidos ou pretende se unir para a mútua conservação da vida, da liberdade dos bens, que eu chamo de propriedade. Beleza. Temos aqui uma teoria contratualista, justnaturalista e liberal. O que ele vai propor, então? Vamos ao comando. Do ponto de vista político, podemos considerar que o texto é uma tentativa de justificar o quê? Letra A. A existência do governo como um poder oriundo da natureza. Olha, ele até é um autor justnaturalista, mas ele não está dizendo que o governo, governar, existe no estado de natureza. Ele está dizendo que o governo deve respeitar o que somos por natureza. Então, a letra A não se aplica. Letra B. A origem de um governo como uma propriedade do rei. Quem conhece o John Locke sabe muito bem que ele é um crítico das monarquias e, mais especialmente, das monarquias absolutistas, né? E isso já invalida a letra C também. Absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana. Ele é um crítico ferrenho do absolutismo. Então, descarte. Letra D, a origem do governo como uma proteção da vida, dos bens e dos direitos. É um princípio típico do liberalismo. Direito à vida, à liberdade individual e à propriedade privada, que são esses princípios de proteger a vida, os nossos bens e garantir os nossos direitos básicos. Certinho a letra D, né? Letra E, o poder dos governantes colocando a liberdade individual acima da propriedade. A propriedade está relacionada à liberdade, né? A gente já nasce com uma propriedade que é o nosso corpo, a nossa vida. Então, a única alternativa que é plausível é a letra D. Só que para isso não basta interpretar texto, tem que conhecer um pouco da filosofia do John Locke. Questão 3, Enem 2021, diz assim, ó, a filosofia é como se fosse uma árvore, cujas raízes são a metafísica, o tronco, a física, e os ramos que saem do tronco são as outras ciências, que se reduzem às três principais, segundo Descartes: medicina, mecânica e a moral, entendendo por moral a mais elevada e a mais perfeita, porque pressupõe um saber integral das outras ciências e é o último grau da sabedoria, segundo René Descartes, né? Aí o que você tem que lembrar? Descartes é um filósofo essencialista, metafísico, idealista, racionalista. Beleza, se você sabe disso, a chance de acertar a questão é gigantesca. Essa construção alegórica do conhecimento como uma árvore, né,
Acerca dessa condição epistemológica da filosofia, tem qual objetivo? Letra A, sustentar a unidade essencial do conhecimento. Ou seja, entender que a filosofia é uma unidade de essência de conhecimento e que todos os conhecimentos se despertam a partir dela. É isso que ele está dizendo. Não vejo nenhum problema na letra A, então, a princípio, a gente fica com ela. Mas vamos para as outras. Ele refuta o elemento fundamental das crenças. Olha, o Descartes ele até tem, a primeira regra do método cartesiano é a dúvida radical. Só que não é disso que o texto fala. Então você não vai marcar a letra A. Aliás, a letra B, que a A parece correta. A letra C. Impulsionar um pensamento especulativo. A ideia do Descartes é combater o pensamento especulativo e procurar uma essência da verdade, que seja indubitável, inquestionável, absoluta. Então, não marca a letra C. Letra D. Ele recepciona o método experimental, ele é um racionalista. E como todo racionalista, ele entende que a gente deve duvidar de todo conhecimento de natureza empírica. Então, não marca de jeito nenhum a letra D. Letra E. Incentiva a suspensão do juízo. Esse é um conceito muito específico, suspensão do juízo. A gente falou no primeiro vídeo. Diz respeito ao pensamento de um filósofo chamado Pirro, o pai do ceticismo moderno. Então, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, fica só a letra A. O que é importante que você entenda? Toda a questão do Enem, existe um nível hierárquico entre as alternativas. Existe o gabarito, mas as outras alternativas, de alguma forma, ou elas estão totalmente erradas, ou parcialmente certas. Então, dependendo do que você marcar, mesmo errando, você vai pontuar diferente do seu colega a partir da natureza da alternativa que você marcou. E isso é típico da chamada teoria de resposta ao item. Então, é muito importante que você evite chutar, por exemplo, porque você pode estar marcando uma alternativa completamente absurda e aí você vai estar pontuando até menos que alguns colegas que erram, mas, digamos assim, bate na trave, né? Vamos para a questão 4. Vamos ler o texto. É de um autor chamado Nicolau, que tem um livro chamado Antologia Ilustrada da Filosofia, e o texto, na verdade, é uma comparação entre a tese aristotélica da política e a tese hobbesiana. O texto diz assim, ó: polemizando contra a tradicional tese aristotélica, que via a sociedade como um resultado de um instinto primordial, o Aristóteles diz que nós somos um biopoliticos, um animal político, a ideia de que nós somos um animal social por natureza, né? O Hobbes sustenta que no gênero humano, diferente do animal, não existe sociabilidade instintiva, ou seja, o ser humano não é um ser gregário, sociável por natureza, segundo Hobbes. Entre os indivíduos, não existe um amor natural, mas somente uma explosiva mistura de temor e necessidade recíprocos que, não se fosse disciplinada pelo Estado, originaria uma incontrolável sucessão de violências e excessos, né? Beleza. Aí, a esse respeito, você vai marcar a alternativa que parece mais razoável sobre essa visão aristotélica de que nós somos um ser sociável por natureza, e de Hobbes, que não somos um ser sociável por natureza. Marque o que parece mais razoável. Vamos ler o comando. Diz assim: referente à constituição da sociedade civil, considere respectivamente, esse respectivamente é que está junto, né? O correto posicionamento de Aristóteles e Hobbes. Letra A. Para Aristóteles, a sociabilidade é um instrumento artificial? Tem que ser respectivamente. Não, isso é para o Hobbes. Então, você já de cara descarta a letra A. Letra B. Para o Aristóteles, nós nos realizamos nas nossas disposições naturais para a sociedade? Sim. E para o Hobbes, é um artifício necessário para frear a natureza humana? Porque o ser humano vive no estado de natureza de guerra de todos contra todos. Não vejo nenhum problema na letra B. A primeira parte diz respeito a Aristóteles, a segunda sobre Hobbes. É comum que isso ocorra no Enem às vezes, tá? Uma correlação entre autores. A letra B me parece certinha. A primeira parte do enunciado é Aristóteles puro, a segunda parte é Hobbes purinho. Letra C. Resultado involuntário da ação de cada indivíduo. Não é involuntário, é da nossa natureza viver socialmente. Então, descarta a letra C. Objetificação dos desejos da maioria. Ao contrário, nós somos instintivamente gregários, segundo Aristóteles. Então, descarta a letra D. Letra E.
realização da razão não é uma questão de racionalidade, é uma questão de natureza. E expressão da vontade dos governados, no outro caso. Não, é uma expressão da vontade do rei para conter a guerra de todos contra todos, que é do estado de natureza humana. Então, está tudo bem errado. Aí, para mim, essa seria uma questão até de nível fácil, tranquilo, que o gabarito a letra B, que é a única que realmente se insere a visão aristotélica e hobbesiana. Beleza. Eu não sei se está só para mim ou se está para vocês, mas a minha imagem está meio roxa aí. Então, se tiver de fato, peço desculpas aí, mas eu acho que isso não implica na verificação das questões, né? Então, vamos para a questão 5. No meu retorno aqui, a minha imagem está roxa, mas como ela está num quadradinho menor, impacta menos. Eu acho que isso não vai te afetar tanto no acompanhamento das questões, espero eu. Questão 5, Enem Digital 2020. E nem sei se vocês estão me vendo roxo, né? Mas eu estou vendo aqui no meu retorno. Diz o seguinte, uma questão sobre Immanuel Kant, sobre a ética kantiana, num livro chamado Crítica da Razão Prática. Ele diz assim, princípios práticos são subjetivos ou máximas quando a condição é considerada pelo sujeito como verdadeira só para a sua vontade. São, por outro lado, objetivos quando a condição é válida para a vontade de todo ser natural. O que ele quer dizer? Existem coisas na vida que são subjetivas e existem outras que são objetivas. E para ele, a ética é um princípio objetivo. Ela é universal. A dever pelo dever, ela é invariável, ela não pode ser medida por expectativa de recompensa ou desejos pessoais. Essa questão você tem que dominar o Kant. Se você não conhece a obra do Kant, não tem como você acertar essa questão, né? O comando diz: a concepção ética presente no texto defende o quê? Uma visão kantiana da ética é qual? Da universalidade do dever? Exatamente isso. A ética é universal, invariável. Ela tem que ser, ela é atemporal, ela é imutável. Letra B, maximização da utilidade, ele não é um utilitarista, muito pelo contrário. Aprovação pelo sentimento, isso tem a ver com a ética da compaixão, que é de um cara chamado Arthur Schopenhauer, não tem a ver com ele. Letra D, identificação da justa medida, isso é Aristóteles, a ideia de que a ética está associada à temperança, à mediania. E letra E, obediência à determinação divina, isso está vinculado, por exemplo, à filosofia cristã, que não é o caso da do Kant, então só sobra letra A. Kant é um dos autores mais frequentes, tá, no Enem, especialmente essa discussão sobre a ética kantiana. Beleza? Vamos para a questão 6 agora. É uma questão sobre o David Hume. Primeira coisa importante você saber é que o David Hume é um filósofo empirista. Ele diz assim: Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água que ela o sufocaria, nem da luminosidade, o calor do fogo que este poderia consumi-lo. O que ele quer dizer? Ninguém nasce sabendo que água sufoca e que fogo queima. A gente precisa viver experiências empíricas para descobrir isso. Por isso que criança coloca a mão no fogo, dedo na tomada, mergulha na piscina sem saber nadar, porque ela não é capaz de mensurar o risco, né? Por quê? Porque ela não viveu aquilo ainda. A ideia dos empiristas é que nós somos uma tábula rasa, uma folha em branco. Então, tudo que sou é produto das experiências que acumulei. E aí continua. Nenhum objeto jamais revela pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão. E tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva das coisas ou às questões de fato. Não há saber independente da experiência. Esse é o argumento tipicamente empirista e que está revelado aí no texto do David Hume. Beleza. Segundo o autor, qual é a origem do conhecimento? Se você sabe que ele é empirista, já resolve. Letra A, uma potência inata da mente, isso é dos racionalistas, como Descartes. Revelação de inspiração divina, isso é da filosofia medieval. O estudo de tradições filosóficas, o conhecimento surge na filosofia, então, antes da filosofia não havia conhecimento humano, não faz sentido, né? Letra D, a vivência dos fenômenos do mundo, ou seja, através das experiências, das vivências, de modo como a gente representa o mundo na nossa mente, nos nossos sentidos. Certíssimo. Letra E,
Desenvolvimento de um raciocínio abstrato, a gente até desenvolve o raciocínio abstrato, mas antes disso a gente tem que ter experiência sensorial. Então, letra D, tranquilinho. Questão 7. Vem um textinho de um cara chamado Jeremy Bentham, que é o pai um dos pais do utilitarismo e é o criador daquele método de controle, de vigilância chamado panóptico. Diz o seguinte: a moralidade, Bentham exortava, não é uma questão de agradar Deus, muito menos de fidelidade a regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível no mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual é o curso da conduta que promoveria a maior quantidade de felicidade para todos que são afetados. Isso é um texto tipicamente utilitarista, que compreende o seguinte: a gente deve fazer qualquer coisa, usar qualquer recurso para, dentro de uma sociedade, aumentar a sensação de felicidade, prazer, de bem-estar. E isso não é uma questão de escolher regras abstratas ou de agradar a religião, Deus. É uma questão utilitária, pragmática, né? Beleza. Com base nisso, vem o comando. E aí você realmente precisa conhecer o Bentham, saber que ele é um utilitarista, o autor da obra O Panóptico, um intelectual ali do final do século XVIII. Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com o quê? Letra A. Com uma fundamentação científica de viés positivista, os positivistas até se inspiraram nos utilitaristas, como o Bentham. Só que o Bentham é anterior a essa turma. O positivismo é um pensamento que se consagra no século XIX. O Bentham é do XVIII. Então não marca a letra A. Embora ela não esteja muito errada, né? Letra B. Convenção social de orientação normativa. Isso parece uma visão meio sofista, né? Então não se adequa ao que o texto está propondo. Teve gente que marcou na época a letra C, transgressão comportamental religiosa, porque lá na primeira linha ele diz que não é uma questão de agradar a Deus. Mas ele não está propondo a gente ser transgressor com a religião. Ele só está querendo dizer a moralidade não é uma questão de religião, é uma questão utilitária. É só isso. Letra D, ter uma racionalidade pragmática. Analisar a sociedade, ver quais recursos eu devo proceder para aumentar a sensação de felicidade da população. E isso é utilitário, pragmático, objetivo, prático, não é abstrato. Então, a letra D, sem dúvida, é a correta, é a que se deve marcar. Letra E, inclinação de natureza passional. Tudo que ele propõe é evitar essa passionalidade e organizar uma racionalidade prática, que é exatamente o que está na letra D e que se aplica ao Bentham, bem como a qualquer utilitarista. Beleza? Tranquilo. Vamos então para a questão 8. Subir aqui. Em um textinho do Maquiavel, que é um outro autor muito frequente. E aí, a respeito do Maquiavel, é dito o seguinte: o Maquiavel, na obra O Príncipe, aquele clássico dele, né? Ele diz assim, e inclusive esse trecho é um dos mais famosos. Nasce daqui uma questão: vale mais ser temido ou amado que temido ou temido que amado? É melhor ser temido ou é melhor ser amado? E ele diz: as duas coisas seriam de se desejar, mas como é difícil juntar, é mais seguro eu ser temido do que amado, se por vez haja de faltar uma das duas. Por quê? Por que que deve se pesar mais a mão no temor do que no amor? Porque, de uma maneira geral, segundo ele, nós somos ingratos, volúveis, simuladores, covardes, ávidos de lucro. Quando lhes fazem bem, são inteiramente teus, oferecem o sangue, o bem, a vida, os filhos. Mas quando o perigo está longe, quando ele chega, essas mesmas pessoas se revoltam contra o seu governante. Isso é a base, o núcleo do pensamento maquiavelista. Aí vem o comando. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, como que o Maquiavel define o ser humano? Nossa, essa é bem interpretativa, né? Mesmo se você conhece o Maquiavel, fica tranquilo. Mas mesmo que você não conheça, o texto te direciona total, né? O ser humano é munido de virtude, uma disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. Olha o que ele está dizendo no texto, que nós somos ingratos, volúveis, simuladores, ávidos de lucro. Não faz o menor sentido marcar a letra A, né? Letra B, possuidor de fortuna. Teve gente que marcou isso, porque um dos conceitos-chave do pensamento maquiavelista é o conceito de fortuna. Só que olha a sequência. Valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. Fortuna em Maquiavel não tem a ver com riqueza.
é uma palavra do latim que tem a ver, para na leitura dele, com sorte, com as forças do acaso, com o imponderável. Tem nada a ver com o que está na letra B. Letra C, o ser humano ele é guiado por interesses. Suas ações são inconstantes e imprevisíveis. É isso que o texto está dizendo. Se tu estiver bem, você ama o governante mais que tudo. Se as coisas estiverem mal, você quer derrubá-lo, né? Então, você é guiado por interesses e você é inconstante. Exatamente o que está na letra C. Questão, aliás, letra D. Ele é naturalmente racional. Está errado. Maquiavel não é um jus naturalista. Quem defende essa coisa do direito natural é Hobbes, Locke e Rousseau. Então, tira isso. E letra E, sociável por natureza. O ser humano não é nada por natureza. Maquiavel nunca entrou nesse mérito. Então, sobra só letra C. Beleza? Vamos para a penúltima questão nossa, que é um clássico também, de enorme frequência no Enem, que é o Montesquieu. A obra mais famosa dele, chamada Do Espírito das Leis. Ele diz o seguinte: para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de uma maneira em que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercessem os três poderes. Ou seja, ele está dizendo, não é bom que uma só pessoa concentre poder como era no absolutismo. A gente tem que fracionar o poder para um grupo fazer leis, outro executar e resolver questões públicas, e outro julgar os crimes ou divergências dos indivíduos. Legislativo, executivo, judiciário. Assim criam-se esses três poderes atuando de forma independente, que efetiva a liberdade, sendo que esta não existe se uma pessoa ou um grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Isso é genial, né? É a base da nossa democracia moderna. E aí vem o comando. A divisão e a independência dos poderes são condições necessárias para que se possa haver liberdade no Estado. Isso só pode ocorrer no modelo em que haja o quê? Interpretação de texto purinho. Letra E. Letra A. Exercício de tutela sobre as atividades jurídicas e políticas, elas devem ser tuteladas de modo algum. Elas têm que ter liberdade, independência, cada poder. Político e jurídico. Político, legislativo, executivo e jurídico, o do judiciário. Tem que ter independência. Letra B. Consagração de um poder político de autoridade religiosa, ele está combatendo isso, é um intelectual moderno, né? Letra C, concentração dos poderes numa mão de uma elite técnico-científica. Tem até uma elite técnico-científica que é o poder judiciário, mas ele não concentra poder, ele é apenas um dos três poderes. Então, não. Letra D, se estabelece limite aos atores públicos e às instituições de governo. O que cabe ao legislativo não cabe ao executivo, o que não cabe ao judiciário. Então, há um limite nos atores políticos e nas instituições de poder, no Senado, na Câmara, dentro da nossa realidade atual. Entende? Certinho a letra D. Letra E. Reunião das funções de legislar, julgar, executar na mão de um governante é exatamente o que ele está condenando. Não faz o menor sentido, né? Então, nos resta apenas, como gabarito, a letra D, né? Beleza. Vamos para a última questãozinha nossa, de um filósofo também muito frequente, chamado Jean-Jacques Rousseau. Um livro menos conhecido até, chamado Discurso sobre a Ciência e as Artes. Ele diz o seguinte: antes que a arte polisse nossa maneira e ensinasse nossas paixões, a falar uma língua apurada, os nossos costumes eram rústicos. Não era o melhor, mas os homens encontravam sua segurança na facilidade para se reconhecerem reciprocamente. E essa vantagem, de cujo valor não temos mais noção, poupava-lhes de muitos vícios. É uma visão, digamos, romântica do Rousseau a respeito da natureza humana, né? A ideia do bom selvagem, a ideia de que somos livres por natureza, de que vivíamos de forma pacífica, né? E é a respeito disso a marcar a alternativa que melhor configura na visão do Rousseau. Diz assim: no presente excerto, o filósofo Jean-Jacques Rousseau exalta uma condição que teria sido vivenciada pelo homem em qual situação? No sistema monástico, ele não está falando de religião, ele está falando de ser humano pré-social, o que chamaríamos hoje do Homo sapiens sapiens, lá no seu início, né? Letra B, na existência em comunidade, né? Ele está falando de uma vida pré-comunidade, quando a gente ainda não havia sido, nas palavras dele, polido. Letra C, no modelo de uma autogestão, olha, o Rousseau tem até uma visão muito simpática, uma política de autogestão, mas não é disso que ele está falando.
Letra D, no estado de natureza, sim, ele está falando do ser humano no estado pré-civil, no estado de natureza, onde lá ele exercia sua liberdade. E, segundo ele, a propriedade privada é o que demarca a origem da desigualdade entre os homens. Então, a letra D está certíssima. Letra E, na vida em sociedade pela abundância de bens, ele é até um crítico da propriedade privada e ele entende que ela é uma fabricação social, mas o texto ele fala do nosso estado anterior, o estado pré-civil, o estado de natureza. Então, gabarito, tranquilamente, letra D. Beleza. Com isso, a gente volta aqui e a gente pode chegar na seguinte conclusão. Das 30 questões que a gente resolveu até agora, a gente trabalhou no mínimo 20 discussões diferentes, né? E isso já contempla 80, 90% do que eventualmente você vai encontrar no Enem. O nosso próximo vídeo será sobre filosofia contemporânea e a gente vai se dedicar a estudar autores do século XIX para cá, tá? E movimentos filosóficos do século XIX para cá, fechando o nosso ciclo de box de questões do Enem, tá bom? Então, desejo para vocês aí um bom curso, uma boa preparação e um bom Enem aí em breve. Tchau, tchau, grande abraço e até!